Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e paz, amados. Vocês estão bem? Estão felizes? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você, com certeza, o Senhor se alegra com a sua decisão de, mesmo em um tempo como esse, você decidiu estar reunido com os seus irmãos para louvar o nome do Senhor e para receber dele aquilo que ele deseja tratar conosco. Eu sei que você, eu e você, como igreja, nesses últimos dias, nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Amém? Nós não vamos sair da mesma forma. Porque só vai congregar nesses dias quem realmente deseja algo do Senhor. Quem realmente deseja receber do Senhor. Né? A gente sabe que existem estratégias, Deus nos deu estratégia para transmitir cultos online. E graças a Deus que isso a maioria das igrejas já estão fazendo. Mas sabe que isso é bom e proveitoso por um tempo. Amém? Porque isso não substitui congregar. E isso não substitui a unção sem medida que só existe dentro da igreja. Isso não substitui a unção que eu vou receber de você e você vai receber de mim. Nada substitui isso. Nada substitui. Nada substitui. Então que Deus possa estar nos dando estratégias para que nós não deixemos com que isso seja roubado. Amém? Que nós tenhamos como alvo a igreja primitiva. Amém? Que nós tenhamos como alvo. Você sabe que a igreja na China, eles se reúnem debaixo da terra para louvar o Senhor, porque lá existe uma perseguição muito grande. E isso não foi há muitos anos atrás, isso é atual, isso é hoje, está acontecendo hoje. Sabia que chineses estão se reunindo hoje, em lugares, em covios, em cantos escondidos, para poder louvar o nome do Senhor? Isso é hoje, é ao vivo, é agora. Não foi só lá na igreja primitiva. Eu e você ainda somos privilegiados. Amém? Porque existem lugares que essa proibição de culto já existe há muito tempo. E mesmo assim, essas pessoas não foram impedidas de se reunirem para louvar o Senhor. Amém? No lugar onde a igreja é perseguida, que a gente sabe que existe isso e é uma situação atual, as pessoas não deixam com que isso seja algo que as impeça de se reunir. Amém? Deus dá estratégia. Hoje o culto vai ser na casa de fulano, hoje vai ser na casa de ciclano, hoje vai ser no galpão, hoje vai ser embaixo da terra, hoje vai ser dentro de uma caixa de lixo. Mas eles não deixam de se reunir para louvar o Senhor. Porque eles sabem, eles entenderam. Eles entenderam a unção disponível que tem no estar reunidos. Amém? A gente sabe que a gente recebe por meio de uma transmissão, mas não substitui a unção. Amém? Glória a Deus porque a unção é sem fronteiras. Glória a Deus porque o Espírito Santo não está de quarentena. Glória a Deus porque Jesus ainda não deixou, ele não deixou de curar, ele continua curando, ele continua curando hoje. E eu creio que até esse culto terminar, pessoas vão sair daqui curadas. Pessoas que estão assistindo, que não podem congregar, seja por qualquer outro motivo, elas serão curadas assistindo ao que está sendo feito aqui. Amém? Porque o Espírito Santo, ele atravessa paredes. Amém? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Amém? E ele está presente. Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em Mateus. Mateus 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Eu não vou nem comentar esse versículo. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: Qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aleluia! Glória a Deus, que foi Jesus que falou. Vamos lá para o 17. Não percebem que o que entra pela boca vai-se para o estômago e mais tarde é expelido? Mas coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que a tornam um homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Olha para o seu irmão e pergunta a ele: você já lavou a mão hoje? Você já lavou a mão? Sim. Então bem que não foi eu que falei, né? Foi Jesus. Glória a Deus. Então, entendedores entenderão. Então a gente vê aqui que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente vê hoje tantas manifestações de pessoas louvando ao Senhor. É ou não é verdade? Nunca se viu nesses últimos dias tanta gente louvando a Deus. Já viu? Tantas manifestações de gente louvando a Deus. É no meio da rua, é nas janelas, é por aí, né? E Jesus disse, ó, os lábios dessas pessoas estão impuros. E lá no versículo 19 ele diz: os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Porque do que me adianta eu chegar numa janela, louvar o nome do Senhor, e quando eu entrar, eu ir bater na minha esposa? Do que adianta eu ter um ato lá, me ajoelhar no meio da rua, mas quando chegar em casa eu vou olhar pornografia na internet? Do que adianta eu ter uma atitude como essa, sendo que os meus lábios chamam palavrão, levanta calúnia contra os outros, tá vivendo uma vida de prostituição? Jesus disse: em vão me adoram. Sabe que o louvor que Deus deseja não é o louvor que eu e você estabelecemos? Porque é o que mais existe hoje. Pessoas dizem: eu vou louvar Deus do meu jeito. E sabe que não é assim? Deus determinou a maneira certa de louvar a Ele. E não é da maneira que eu ou você determinamos que tem que ser. Deus tem que engolir o meu louvor. Não é assim não, gente. Não é assim não. Deus, Ele é santo. Deus é soberano. Deus não recebe as coisas de qualquer jeito, não. Amém? A gente precisa ter reverência, ter honra ao Senhor. Que se essa atitude, ela possa gerar um arrependimento. E sabe o que significa a palavra arrependimento? É mudança de rota. Então, se você vai para a janela, louva o nome do Senhor, mas esse louvor, ele tem uma atitude de arrependimento, aí sim Deus recebe. Quando você entrar, você não vai mais bater na sua esposa, pelo contrário, você vai pedir perdão a ela. Você vai se arrepender da pornografia, você vai se arrepender da imoralidade, você vai se arrepender da boca que você tem usado para amaldiçoar as pessoas. Isso sim é um louvor que agrada ao Senhor. Mas esse louvor inútil que está sendo feito, não passa, você só está gastando suas cordas vocais. Amém? Mas se esse louvor vier acompanhado de metanoia, de arrependimento, aí sim ele será recebido por Deus. Amém? Vamos lá para João 4. João 4, a partir do versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Aleluia. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora,
E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Você sabe que os samaritanos, eles não tinham aliança com Deus. É um povo que não tinha aliança. E eles adoravam a Deus da forma deles, da maneira que eles achavam conveniente. E os judeus adoravam a Deus de outra forma. E aquela mulher, ela tinha um desejo de adorar, ela tinha um desejo genuíno de adorar o Senhor, mesmo não tendo aliança com Deus. A gente sabe que ela estava vivendo uma vida de adultério, né? Ela já tinha passado por cinco homens e o quinto que ela estava não era o marido dela, provavelmente era um amante, né? Então, mas mesmo ela vivendo uma vida de pecado, ela tinha dentro dela um desejo genuíno de adorar o Senhor. Amém. Amém? Então eu vou perguntar a Jesus, resumindo, parafraseando, me ensina a adorar? Qual é a maneira certa de adorar? E Jesus dá aquela palavra profética, que é aquele, vai, chama teu marido. Mas esse homem que você está, e Jesus dá, mas ele diz aqui, creia em mim. Amém? Porque chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse àquela mulher, quando você crê em mim, você vai poder me adorar em Samaria ou em Judeia, onde você estiver. Fazendo o que você estiver fazendo, você vai poder me adorar. Mas o primeiro passo para ter uma adoração aceita por Deus é como? É crer em Jesus. Amém. Porque quando você crê em Jesus, a sua adoração vai se tornar uma adoração em espírito. Porque Deus é espírito. O seu espírito ele vai ser vivificado. O espírito daquela mulher estava morta. Amém? Mas a partir do momento que ela creu em Jesus, o espírito dela foi vivificado. Aleluia. E em verdade. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Então, é pela verdade que nós devemos adorar. É pela maneira que Deus determinou que nós devemos e podemos adorar. Amém? Existe dentro do homem uma necessidade de adoração. Nós somos criados com esse desejo de adorar. Existe dentro de nós esse desejo. Só que as pessoas ainda não entenderam que a forma de adorar a Deus. E elas acabam adorando a criatura, não é verdade? Adorando coisas, adorando astros da música, do futebol, do cinema, porque existe sim dentro do homem um desejo genuíno de adoração. Amém? Existe dentro dele. Então, enquanto ele não acha o caminho para adorar, ele vai adorar coisas vãs. Ele vai adorar coisas inúteis, que não têm valor, que estão no lugar de Deus. Mas quando ele coloca Jesus no centro, quando ele coloca Jesus no centro de tudo, aí sim a adoração dele vai se tornar uma adoração genuína e verdadeira. Amém? Amém. O principal ponto de adoração verdadeira está em conhecer a Deus e adorar da maneira que Ele quer. Amém? A gente sabe que o louvor é uma maneira sim de adorar a Deus. Mas sabe que não é a única? Sabe que não é a única? A única forma de adorar a Deus não é somente através do louvor. Sabe que através da nossa vida nós expressamos a Deus no louvor? E o que é que o nosso dia a dia tem louvado ao Senhor? Porque o que Deus deseja não é somente um momento. Não é somente esse momento de louvor. Deus deseja uma vida de louvor. Amém. Deus deseja uma vida de louvor e adoração. Glória a Deus. Que o nosso dia a dia seja um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que as nossas atitudes, que as nossas ações, que as nossas reações sejam um verdadeiro louvor ao Senhor. E sabe que esse louvor sobe? Amém. E ele tem um cheiro. Glória a E Deus. a Bíblia diz que o Senhor recebe o nosso louvor. E esse louvor vai ter um cheiro bom ou vai ter cheiro de pecado? Amém? Amém. Então que esse louvor que suba a ele seja santo, seja agradável. Oh, glória. Agradável. Eu posso aplicar aquele versículo que diz que o marido, quando ele não está em comunhão com a sua esposa, as orações dele não passam do teto. Isso é aplicado a nós no dia a dia. Amém? Se a nossa comunhão com o próximo estiver desligada, o nosso louvor não vai passar do teto. Amém? Então que nós possamos ter uma vida, um estilo de vida de louvor. E não somente atos desesperados. Amém? Que todas essas pessoas que tiveram esses atos de ir para a janela, elas não fiquem só pensando na cachaça que vai beber quando tudo isso terminar. Mas que ela fique pensando, meu Deus está me dando uma oportunidade de conhecer ele. Rapaz,
Quando isso aqui, eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar conhecer Jesus. Eu vou procurar conhecer quem é Deus, o que é que Ele quer, o que é que Ele faz, como é que Ele age. Que haja dentro do coração dessas pessoas esse desejo. Amém? De realmente ter as suas vidas mudadas. Amém? Porque muitas pessoas é só o calor, é só a emoção, é só o desespero ali. E depois quando tudo passa parece que dá amnésia. Amém? Mas que nós não venhamos a nos esquecer de onde Ele nos tirou. Amém. A gente era pobre, perdido, cego, pecador, miserável. O que estava destinado para nós era o inferno. Aleluia. Traz aí à memória quem você era antes da palavra. Não é para condenação, não. Não é para condenação. Mas é para trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. É para você se lembrar de onde Ele te tirou e como você está hoje. E sabe que você ainda não está pronto, nem eu. Mas Ele continua transformando a gente. A nossa vida está em constante mudança, porque a luz do justo é como a luz da aurora. Quanto mais a gente busca Ele, mais a gente vai brilhando, mais a gente vai chegando à perfeição. Glória a Deus. Quanto mais a gente busca, a gente é edificado, a gente cresce. Amém? Então que nesses últimos dias nós não venhamos a dar passos para trás. Mas que esses dias possam trazer em nós uma consciência de avanço. Um alinhamento de propósito. Alinhamento de propósito. Eu vou alinhar. Eu vou tirar da minha vida, eu vou tirar do meu dia a dia aquilo que está roubando o meu tempo com o Senhor. Amém. Com certeza eu e você podemos enxergar isso agora. O que estava nos roubando? Sabe que tem pessoas que estão dentro de casa, mas elas ainda continuam tendo o tempo dela roubado? Amém? Porque infelizmente a internet está funcionando. Para alguns, para os outros está sendo para fim proveitoso. E elas continuam sendo roubadas. Amém? Satanás não deixou de roubar elas através da tela do celular. Amém? Pessoas ainda estão tendo seu tempo tragadas. Amém? Mas que a gente possa usar esse tempo. Sabe que quarentena na Bíblia, ela sempre teve um significado de descanso, de renovo. Amém? Podem ver que as ruas estão mais limpas, não é verdade? As ruas estão mais limpas, não tem tanto roubo, né? Não tem tanta coisa. Tudo está mais limpo. Por quê? Esse período de quarentena é um período de renovo, de ajuste. Então que a gente possa aproveitar esse tempo com sabedoria. Talvez, se Jesus não voltar, nunca mais na sua vida você vai ter uma oportunidade como essa, como você teve. Amém. Nunca mais. E eu e você não vamos poder chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, porque não teve tempo. Não, Ele vai dizer, olha, naquele tempo ali, não fui eu que mandei. Não fui eu que mandei, mas vamos lá na agenda. Naquele tempo ali você ficou tantos e tantos dias em casa, com tempo livre. Como é que você vem me dizer isso, rapaz? Amém? Então, essa geração, de fato, não vai ter como dar essa desculpa ao Senhor de que não teve tempo. Sabe o que é, meu irmão? De fato e de verdade, é prioridade. Nós não temos priorizado o Senhor como deveríamos. Nós não temos. Antes era a desculpa do tempo. Depois não é o meu trabalho. E agora a gente está em casa, é o quê? É porque a gente ainda não prioriza o Senhor como deveria. Infelizmente, a gente não prioriza Ele como deveria. Muitas vezes eu e você sentimos dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo, Ele chamando. Vem orar, vem conversar comigo. Vem ler a Bíblia. Vem o Espírito pedindo, vem. Aí tu, eu já vou. Aí se distrai, se perde com outras coisas e aquele tempo é roubado. Sabe que Jesus, Ele não perdia tempo? Ele remia o tempo dele. E com sabedoria. Quando Ele não estava servindo as pessoas, a gente sempre vê. Jesus se isolava, ia para um lugar deserto e ia orar. Jesus perdia noites de sono. Jesus perdia noites de sono porque Ele orava. Ele ia orar. Amém? Jesus disse, nem por uma hora vocês conseguem vigiar. Nem por uma hora vocês conseguem orar. A gente quando começa a orar, quando dá 10 minutos, já orou por tudo nesse mundo, por todos os temas, por todos os assuntos. E só passou 10 minutos. E Jesus pergunta, nem por uma hora vocês conseguem. E Jesus vai de novo e ora mais um, e vai de novo e ora mais.
Meu Deus, que nível de comunhão era esse que Jesus tinha? Que nunca faltava assunto. Pai, o maior anseio, o maior temor de Jesus naquela cruz, eu creio que não era morrer ali daquela forma, mas eu creio que era se desligar do Pai. Por causa da comunhão que eles tinham. Sabe? Eu creio que Jesus naquela cruz, o maior anseio dele era estar com o Pai o tempo todo. Porque a presença dele traz prazer a nós. Nossa carne não gosta mais, nosso espírito, ele fica renovado. A gente não sai da mesma forma que a gente entra num período de oração. Amém? A gente tem condições de dar ao Senhor um período de oração excelente. Existe a oração em línguas que a gente pode orar enquanto está lavando os pratos, né? Fazendo coisa natural e está ligado ao Senhor. Mas isso não substitui a você fechar a porta do teu quarto e ficar só você e o Senhor ali. Esse tempo ali que é só você e Ele. Só você e Ele, só nós dois, Senhor. Só eu e Tu aqui. Nada substitui isso não, meu irmão. Nada substitui. Não tem Netflix que substitua isso. Não tem prazer no mundo que substitua você mergulhar na presença do Senhor. No começo a carne chia um pouquinho. Mas depois que você encontra ali o Wi-Fi do negócio, depois que você se encontra ali, você não quer mais sair não. Porque a Bíblia diz que há delícias de prazer na presença do Senhor. Há delícia, há prazer sim na presença dEle. Se você achar que não é bom, é a sua carne gritando, mas tem prazer. E a Bíblia diz que é delicioso na presença dEle. Eu tenho certeza que se você fizer essa prova com Deus, quero ver se é bom mesmo, quero ver se esse negócio é gostoso mesmo, Ele vai provar para você. E você nunca na vida vai ter provado algo parecido. Amém? De ficar noiado lá na presença do Senhor. Você já passou uma experiência como essa? Eu tive uma experiência de oração que quando eu estava orando, eu senti quando um vento entrou no quarto, um perfume que eu nunca senti na minha vida. Começou a tomar conta do quarto naquela hora. Meu Deus do céu, que perfume! Eu nunca senti, não tem perfume americano importado que se chega perto desse perfume que eu senti. É um perfume sem igual. E aí eu entendi, é o perfume de Cristo. Não tem igual um perfume como esse. Nada substitui uma experiência como essa. Nada substitui uma experiência como essa. Sabe que a maioria dessas experiências sobrenaturais que essas pessoas que estão na Bíblia viveram foi um período de oração. Você sempre vai ver, ele estava orando. Fulano estava em um lugar orando, de repente teve uma visão. Na Betinha, naquele momento. E isso só é possível através da oração. Amém. Foi orando em cima de uma laje que Pedro teve a experiência daquele lençol vindo sobre ele. Amém. Foi no momento de oração que Jesus foi transfigurado. Foi no momento de oração que Moisés e Elias apareceram. Amém. Foi no momento de oração que João teve a revelação de Apocalipse. Então como é que eu e você queremos viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, queremos viver aquilo que aqueles homens viveram e não está nem como Moisés, que passou 40 dias no monte. E olha que era uma velha aliança, viu? Moisés agora está com expectativa, o que é que a gente vai fazer para superar ele. Que ele não tinha Espírito Santo dentro dele, não tinha Jesus ainda. E esse homem viveu uma experiência dessa, imagina o que está disponível para nós. Eu já vi experiências de missionários em campos de refugiados que eles foram transladados de um canto para outro. Igual Felipe. Em uma situação missionária. E isso é real, isso aconteceu. Imagina aí o que é o Espírito Santo transportado de um lugar para outro. Eu estava assistindo online e um daqueles missionários falou. Num campo refugiado em que eles estavam em situação de perseguição. E eles fugindo daquela perseguição, o próprio Espírito Santo tirou ele daquele lugar e ele acordou em outro. Amém. Em uma situação missionária. E o que para nós está disponível? E o que para nós Deus deseja fazer? Muito mais do que experiências, meu irmão.
É um tempo que perna vai crescer. É um tempo que muitas pessoas vão se render ao Senhor, sim. Porque é a colheita dos últimos dias. Amém? E Deus deseja pessoas que estejam, esse remanescente que vai ser levantado. Amém? De pessoas que realmente entregaram suas vidas em consagração ao Senhor. Para serem usados nessa grande colheita. E sabe que não vai ser besteirinha nem pouquinha coisa, não. Vai ser coisas extraordinárias. Aleluia. A geração vai ver coisas extraordinárias. Porque elas não vão ter como dizer, não, Senhor, eu não vi. Porque o mundo precisa ver para poder crer. Então coisas grandiosas vão acontecer, meu irmão. Perna vai crescer. Aleijado vai andar. Sabe essas pessoas, essas crianças que foram afetadas com microcefalia? A cabeça dessas crianças vai crescer, minha gente. Elas vão voltar ao normal. Porque o que um ser humano fez para destruir uma vida de uma pessoa não é maior do que aquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Mas Deus precisa de pessoas consagradas. Que não tenham desculpas para dar a Ele. Amém. Que não tenham desculpas. Sabe? Que tenham foco em vidas, em pessoas. Não é para aparecer no business gospel, não. É verdadeiro focado em amor a vidas. Amém? Sabe? Tem um missionário, um pastor que ele estava no meio daquele negócio lá e esse vírus é mortal, o ebola. E ele estava ali no meio e enterrando o povo e ajudando a enterrar e mandaram um navio para resgatar o homem e ele disse, eu não vou. Eu falei, por que você não vai? Bota o vírus aqui, ó, pode ver. O vírus morre na minha mão e não me afeta. Porque ele tinha consciência da lei do Espírito e vida que estava sobre ele. Quantos missionários estão aí em aldeias em que existem doenças transmissíveis? Doença que se você chegar perto, você pega. E não toca eles. Porque eles vivem de fato, imporam a mão sobre os enfermos. Eles vivem de fato. Praga nenhuma chegará a tudo. Eles vivem realmente isso. Eles vivem. Amém. Pessoas em situações em que são expostas a doenças terríveis. Eu não cheguei igual, mas eu cheguei parecido. Eu fui visitar uma pessoa numa instituição e eu não sabia que aquela pessoa estava em isolamento. Eu entrei no quarto dela. Eu ministrei Jesus para ela e toquei nele e pus as mãos. E eu não sabia porque aquele homem tinha ficado tão espantado. Quando eu saí do quarto, tinha um enfermeiro bem grandão na porta, todo espantado. Ele fez, você entrou aí? Eu disse, entrei. Entrei, toquei, pus as mãos, orei por ele, aceitou Jesus. E aquele enfermeiro espantado disse, não pode entrar, ele está em isolamento, ele tem uma doença contagiosa. E saiu me arrastando lá para uma sala, fez eu lavar minha mão até o braço e passar álcool. Quando eu disse que eu tinha entrado, ele deu logo um passo para trás. Os outros enfermeiros deram um passo para trás. E eu fui lavar ali por obediência, por consciência ao que aquele rapaz estava dizendo, a instrução dele. E eu não fui afetada, meu irmão. Amém. Aquilo não me tocou. Aquilo não passou para mim. Até hoje aqueles enfermeiros, quando me veem, eles não entendem. E eles foram alcançados de alguma forma pela palavra de Deus. E aí, isso ainda eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não sei se você conhece alguém que tá... Você conhece algum crente que pegou essa doença? Eu não conheço. Não vai nos afetar não, meu irmão. Muito pelo contrário, nós vamos impor as mãos. E eles serão curados. Aleluia. E não é só de Covid-19 não. É de doenças incuráveis, de diabetes. Eu creio. Chega, meu irmão, chega esse tempo de pessoas morrendo com diabetes, com as insulina lá pra cima. E a gente tendo a cura. A igreja é a resposta. Amém. A igreja é a resposta. Amém. A igreja é a resposta. Chega, a gente chegar nos ambientes. Ah, não, porque eu sou diabético e eu e você ficar calado. Eu e você não fazer nada. No mínimo, a compaixão faria alguma coisa, deixa eu orar. Faça pelo menos isso, não julgue. Ah, não, mas vai ser curado, não vai ser. Não é unção, e tem que ter unção, e tem que ter fé, tem que ser o quê. Não pensa nisso, simplesmente faz o teu papel, que é orar. Amém. E deixa que Deus faz o resto. Oh, glória. Amém. Chega, minha gente, esse tempo da gente se conformar em ver as pessoas doentes não fazer nada. Câncer tá dando igual banana, dá na feira aí no povo, a torta e a direita. E o que a gente tá fazendo? Se você for no hospital do câncer, é lotado de gente, é cheio. É cheio, mas vai lá ver se tem um crente fazendo alguma coisa? Tá não. Os crentes tá em casa de perna pro ar.
Só vinha nós, só vinha nós, só vinha nós. Só buscando seus próprios interesses. E o povo padecendo, caminhando para o inferno. Aquele que conquista almas é sábio. Tem um versículo aqui em Provérbios que diz assim: não diga que você não tem nada a ver para aqueles que estão caminhando para a perdição. A gente não tem como dizer, não, Senhor, mas não tem nada a ver. A gente só pode dizer isso se a gente tiver feito o nosso papel. Amém. Amém? Mas, Amém. nessa tarde a gente vai estar dando continuidade à palavra aqui, falando a respeito de algo que é real, algo que é extremamente mais real do que isso aqui que a gente está tocando, que é o inferno. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto porque é algo que pode, por negligência nossa e por falta de vigília, levar a gente para um lugar de sofrimento eterno. De repente a gente está andando no meio da rua e aconteceu uma batida e a gente morre. E aí, como é que a gente está diante de Deus? Como é que a vida da gente está firmada na rocha ou firmada na lama, na terra, quando a água bate leva? Para começar, a gente vai para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda Tessalonicenses 1:9. Está escrito: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Em Mateus 25:41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesse versículo a gente vê algo interessante, que o fogo eterno foi preparado, foi feito para o diabo e os demônios. Na Bíblia, quando a gente vê lá no Velho Testamento, nós vemos que um anjo só matou e não sei quantas mil pessoas. 185 mil, tem aqui a calculadora Cristina dizendo. 185 mil pessoas, um anjo só. Ou seja, se um anjo só fez um estrago desse, e um lugar foi preparado para os anjos, que hoje são demônios, imagina só o nível de sofrimento que esse lugar vai proporcionar para os moradores, para os que vão viver lá eternamente. Imagina estar no canto que o fogo não se apaga, que tem um bicho roendo no corpo da pessoa e não morre. Um lugar onde a gente vai estar sem dormir, sem ter o que beber. A gente vê no texto do rico e Lázaro, onde o rico vivia uma vida regalada, não estava nem aí para nada. E morreu e foi para o inferno. Chegou lá, ele estava pedindo água. Por quê? Para esfriar a quintura, para ver se ele se refrescava. Mas Abraão naquele tempo disse: olha, não tem como não. Você viveu sua vida de todo jeito, agora o seu lugar é aí. Agora você vai ter que torrar, vai ter que sofrer, vai ter que passar por esse sofrimento. Por quê? Porque você plantou e essa é a sua colheita. Hoje nossa vida é uma vida de semeador. Semeador de quê? De justiça. E se a gente vive uma vida de semear aquilo que não presta, aquilo que é ruim, a gente vai colher hoje e vai colher eternamente. Porque o inferno é mais real do que o chão que a gente pisa hoje. Ah, mas você está falando isso para a gente ter medo? Não, para que a gente tenha consciência e não vá para lá. Amém. Porque se a gente tem consciência que algo não presta, para que a gente vai estar perto? Para que a gente vai querer ir para lá? Para que a gente vai querer ter acesso a esse lugar? Se a gente sabe que algo é bom, a gente se achega, a gente cola, a gente fica junto. Por quê? Porque algo bom proporciona algo agradável, bom, crescimento para a nossa vida. Mas se algo é ruim, se algo destrói, se algo condena, se algo traz sofrimento no corpo, na alma, no espírito, para que diabo a gente vai estar lá? Se é algo ruim, é algo desolador, é algo que traz destruição. É um lugar onde há pranto e ranger de dentes, onde a dor não cessa. Eu acredito que alguém aqui já levou alguma queimadura de alguma coisa e dói. Ah, depois fica aquele negócio se incomodando. Imagina, tá direto o fogo pegando no corpo da gente. Não, é algo que, se a gente pensar
Não precisa nem ser crente. Se a gente pensar um pouquinho, a gente não quer nem estar perto. Porque se a gente sabe que queimar o dedo com fósforo dói, imagina estar queimando o couro direto. Para que a gente vai querer estar lá? Para que a gente vai querer estar no canto desse? Em Apocalipse 20, 13, abre lá por favor. Apocalipse 20, 13. Está falando depois da condenação que havia gente no Hades que estava esperando lá para queimar eternamente no inferno, porque tem dois cantos. O Hades, que é a sala de espera, onde já vai estar esquentando os pés, e o inferno, que é o lago de fogo eterno, onde vai sofrer eternamente. Apocalipse 20, 13. Diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que eu acabei de dizer, a plantação, a semear. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então o que a gente faz para não ir para o lago de fogo? Ter o nome escrito no livro da vida. E ter o nome escrito no livro da vida é ter Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida de cristão. Não é de crente, porque crente, até o diabo crê na Bíblia. A Bíblia fala, se eu não me engano em Tiago, que os demônios creem na palavra que estremece. Eles acreditam tanto que tremem. Mas a gente é cristão, porque é cristão. Os discípulos foram chamados assim quando eles foram vistos pelo pessoal que eles estavam andando igual a Cristo. E ser cristão é andar igual a Cristo. Não somente dizer eu sou evangélico, mas viver Cristo. Amém. E quando se vive Cristo, conserva-se o nome no livro da vida, porque a nossa salvação hoje é pela fé. E vai ser consumada quando Cristo, diante da sua segunda vinda, nos transformar, nos restaurar, colocar nosso corpo de morte e transformar no corpo eterno, no corpo de glória, segundo Deus. E para que a gente tenha esse corpo transformado e não vá queimar no fogo do inferno, a gente precisa ter um nome no livro da vida. Conservar esse nome, conservar a nossa salvação, porque aquele que permanecer firme até o final vai herdar a coroa da salvação. Vai ter a confirmação da salvação. Esse assunto de inferno às vezes causa medo, o povo fica temeroso, mas é algo importante porque é algo que nós não queremos e nem devemos pensar em passar perto de lá. E também se a gente não quer, a gente deve não querer que os outros queiram. Se a gente não quer ir para o inferno, para que a gente quer que os outros vá? E é por isso que Cristo disse, vai e prega o Evangelho. E pregar o Evangelho é pregar que há pecado, é pregar que Jesus venceu o pecado e a morte e que existe uma condenação eterna para quem não quiser conversa com Cristo, para quem quiser viver do seu jeito, para quem quiser plantar o que bem entende, viver uma vida regalada, viver uma vida dando papo pro ar, viver uma vida soltando que é o cara, que tem dinheiro, que faz o que quer, que faz o que bem entende. Mas existe um lugar que essas pessoas infelizmente vão passar se não se orientarem antes de morrer ou antes de Cristo voltar. Em Mateus 10, 28, abra lá para você ver aqui um conselhozinho que Cristo disse. Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ah, eu vou ter medo de Deus. Não, mas é ter temor à sua palavra e viver ela. Amém. Praticar ela. Porque se não tiver temor, vai ter o corpo destruído no inferno, tanto o corpo como a alma. Em 2 Pedro 2,4, abram lá, 2 Pedro 2,4. Segunda Pedro 2,4 diz assim: pois Deus
não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Esse texto fala de alguns anjos que estão presos lá no Tártaro, num lugar onde tem esses, foram separados para serem reservados para o juízo, para serem condenados para ir para o inferno real. Muitos teólogos falam que esses anjos têm algum poder a mais, que se eles fossem soltos, a terra estava pior do que está. Isso aí a gente não sabe porque a Bíblia não fala. Os últimos versículos que falam disso, se eu não me engano, é esse texto de Pedro e o de Judas. E não é o que a gente quer saber, mas nesse texto a gente vê que Deus não poupou nem os anjos que estavam lá com ele no céu. Quanto mais aquele que vive de todo jeito, aquele que vive todo troncho, aquele que vive regaladamente, fazendo o que quer. Vai ser poupado? Vai não, vai para o inferno também. Em Marcos 9:43, abra lá. Marcos 9:43. Agora vai voar pedaço de crente para todo lado. Ô, pedaço de crente não, pedaço de quem quer viver de todo jeito. Marcos 9:43 diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. As duas vezes o fogo não se apaga, pronto, ele confirmou 2 vezes que o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele não está dizendo aqui que é para estar torando pedaço de coisa não, do corpo não. Ele está dizendo aqui, vigie, tenha zelo pela palavra, cuide da sua mão para que ela seja instrumento vivo de louvor a Deus. Olhe, tenha cuidado com seus olhos para que ele não esteja olhando safadeza, nem pensando safadeza, nem tampouco desejando aquilo que é algo que traz pecado e morte. Se o seu pé faz tropeçar, não quer dizer que é para arrancar literalmente, é para que você tenha cuidado onde pisa, para ter cuidado onde está. Porque onde você vai, com quem você anda, vai ter um impacto real na sua vida. Vai ter um impacto negativo ou positivo. Porque pessoas, é comprovado cientificamente que nosso dia a dia, a gente vive igual as 5 pessoas que a gente mais convive. A gente é parecido com essas 5 pessoas. A gente se porta parecido com elas. E se a gente andar num canto cheio de mentira, cheio de safadeza, cheio de novinho, pilera, igual o povo antigo dizia, cheio de resenha, a gente vai andar como? Cheio de safadeza, cheio de mentira. E não é isso que um cristão foi colocado para fazer. O cristão foi colocado para viver em santidade, justiça, integridade, sem mentira, sem falsidade, expressando o amor de Deus, porque o amor de Deus é puro, íntegro. O amor de Deus restaura, o amor de Deus muda. E quando a gente olha para a palavra e a cada dia transforma nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa vida, a gente vai experimentar a boa vontade de Deus, a agradável, a perfeita. Porque essa vontade boa, agradável, perfeita, ela nos faz andar em algo que é a vontade de Deus. Que é algo que faz a gente ser moldado para algo bom, para algo eterno, para o céu. E não para o inferno. Porque para ser moldado para o inferno é só continuar pecando, olhando coisa que não deve, mentindo, fazendo tudo que é errado. Jesus certa vez disse, olha, se um homem olhar para uma mulher e desejar, ele já pecou. Antigamente tinha que cometer o ato, agora é só olhar. A gente subiu de nível na graça. A graça cobra da gente uma postura íntegra de uma forma maior. Aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade. Aquele que roubava, deixa de roubar, trabalhe para ajudar quem não tem. Paulo escrevendo em uma das suas cartas. E quando a gente vai tendo consciência que essas coisas não levam para o inferno, a gente vai deixando de fazer. Não por medo, mas por temor àquele que nos salvou, àquele que nos restaurou. Amém.
Porque ser livre do inferno é algo que a gente planta a cada dia. E se nós plantamos injustiça, vamos colher injustiça. Uma planta, um pé de manga não vai dar abacate, vai dar manga. Se a gente planta safadeza, a gente colhe safadeza. Se a gente planta na carne, a gente colhe na carne. Colhe corrupção, assim como está escrito. No livro de Mateus 3,41 fala que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticaram mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em João 3,16 tem uma coisa que esse versículo nos mostra que Deus nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Jesus Cristo veio por amor. E por amor Ele não quer que a gente vá para o inferno. Amém. E por amor Ele veio trazer salvação, Ele veio trazer libertação, Ele veio escrever o nome daquele que se achega no livro da vida. Amém. Ele veio escrever o nome de todo aquele que se achega a Deus. Ele veio livrar do inferno toda a humanidade. Porque quando houve o pecado lá no início, quando Adão e Eva desobedeceram, Satanás reinou. Mas Jesus Cristo veio e aniquilou Satanás. Reduziu a nada. E hoje o mundo é governado pelo maligno, mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Amém. E a Bíblia fala que o maligno não nos toca, porque nós somos de Cristo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em quem? Em Cristo. A nossa fé na palavra, na restauração que o Evangelho proporciona. Então, que nessa noite a gente tenha consciência que o Evangelho nos livra do inferno. O Evangelho nos mostra um caminho, uma saída, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança para algo que vai além daquilo que a gente entende, a gente compreende. Algo que é incomparavelmente melhor. E que a gente tenha consciência que não quer e não deve fazer aquilo que nos leva para o inferno. Que o inferno é real. E o inferno vai pegar muita gente de surpresa. Por quê? Porque está de cara para cima. Está abestalhado com as riquezas, com aquilo que o mundo proporciona. Mas a gente, como crente, deve estar ligado no Espírito. Porque quem é espiritual discerne as coisas. Discerne tempos, estações, aquilo que vem montado por Satanás para nos prender e fazer com que nós caiamos e perdamos, no finalzinho, na linha de chegada, perdamos nossa salvação e vamos para o inferno. Pois esse é o maior desejo de Satanás. Ele já sabe para onde vai, ele vai queimar eternamente. E ele quer levar um bocado de pessoas que estão de cara para cima para queimar junto com ele. Que tenhamos consciência disso, que a única maneira de não ir para o inferno é ter crença, fé em Cristo, no amor dele. Amém. Pois ele veio ao mundo por amor. Amém. Amém? Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que foi dito nesse lugar, pelo teu Espírito, pelo mover do teu Espírito nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o guarda de Sião que nos guarda. Tu és aquele que nos protege, tu és aquele que nos livra de todo mal, Pai. Amém. Nada vai sobrevir sobre nossa casa, porque tu és o nosso guarda, tu és o nosso protetor, tu és o guarda de Sião, Senhor, que nos protege, nos livra. Aquele que não dorme nem pestaneja, aquele que está 24 horas com os olhos em nossas vidas, para que nós possamos, assim como aprendemos na palavra, ter integridade e andar em justiça. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos em todo lugar ser cristãos e ter a consciência que Cristo habita em nós por meio do Espírito e que Ele quer ser revelado em nossas atitudes diariamente. Em nome de Jesus, que esse fogo do Espírito não se apague, nem tampouco venhamos ser constrangidos por lugares, por pessoas, mas que sejamos a luz em meio às trevas, onde quer que cheguemos. Amém. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite
possamos, juntos nesse lugar, entender que Tu em Cristo nos amou. Entender que esse amor nos proporciona cura, salvação, proteção, Pai. Em nome de Jesus oramos, Senhor, por essa nação. Te agradecemos porque Tuas misericórdias, Senhor, estão sobre essa nação. Que Tua graça, Pai, vai proteger cada um desses cidadãos dessa nação, Pai. Intercedemos pelo mundo com o poder de Cristo, pela autoridade do nome de Jesus que está sobre todo nome. Para que haja sabedoria, para que haja manifestações sobrenaturais e que sejam restauradas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito é o Teu poder e está sobre nós, está em nossas vidas. Para quê? Para que Ele seja manifesto. Em nome de Jesus, que o Teu poder seja visto em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.